Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa Silva. Segue nós também no Instagram e também no Facebook. Vamos para a palavra de Deus. Hoje nós vamos começar o capítulo 2 de 1 aos Coríntios, tá bom? São apenas 16 versículos, tá bom? Os primeiros versículos, do verso 1 até o verso 5, vai falar a respeito que a pregação de Paulo, ele não apoiava na sua sabedoria, mas a pregação de Paulo era no poder do Espírito, tá? Verso de número 6 até o verso 16, ele vai falar a respeito da sabedoria que vem de Deus, tá bom? Vamos para a palavra de Deus? Diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria. Paulo, ele tinha essa consciência, ele não dependia das suas habilidades, oratória, nem tampouco também se ele aprofundava na filosofia, que era o que estava em vigor nessa época. Então, Paulo, ele não dependia desses acessórios, até porque tudo isso também Deus havia entregado para ele. Então, tudo que Paulo falava o centro ali era Deus. Tudo ali era Deus e nada de Paulo. Verso 2 diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Olha para você ver, Paulo, o centro da mensagem de Paulo era Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus era o centro de tudo aquilo que ele fazia. E assim também deve ser também. As pessoas devem ver Cristo na nossa vida e não ver nós apenas, né? Verso 3, e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Paulo, em momento nenhum, ele deixava de expressar a sua dependência em Jesus e mostrando também as suas limitações. E isso é interessante, a gente expor as nossas limitações. Saber que se não for Deus, se não for a graça dele, se não for a intervenção dele, se não for o entusiasmo dele, se não for a fé que vem dele na nossa vida, jamais a gente pode fazer alguma coisa. Verso de número 4 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Olha para você ver, Paulo, ele mostra de novo que não é mérito dele, aquilo que ele fazia, aquilo que ele exercia, aquilo que ele ensinava, aquilo que ele pregava, jamais viria dele, jamais teria algum valor dele, jamais teria alguma habilidade dele, jamais teria algo que pudesse encorpar a sua visão humana, o seu mérito humano, jamais. Verso 5, para que a vossa fé não esteja apoiada na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. A humildade dele é tamanha. Ele diz, tudo é em Deus, nada é fora de Deus. Não existe Paulo sem Deus, mas existe Deus sem Paulo. Como eu uso as palavras também aqui, não existe Carlos sem Deus, mas existe Deus sem Carlos.
como eu falo, não existe vocês sem Deus, mas existe Deus sem vocês, tá bom? Verso 6, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquila. Então ele sabia que tudo aquilo que ele fazia vinha de Deus, nada vinha de outro. Ele não exaltava celebridade, ele não colocava ninguém acima daquilo que Deus é. E é isso que a gente precisa entender. Verso 7, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Deus é um Deus que sempre ele mostra, ele usa pessoas que não quer ser mais, mas uma pessoa que depende dele. E é isso que a gente precisa saber. Nós precisamos depender de Deus em qualquer circunstância da nossa vida. E Paulo, com toda a humildade, com toda a simplicidade, Paulo se colocava desse jeito. Por isso que Paulo, ele não tinha nada que ele não poderia vencer, porque Paulo não vencia nada, mas Deus em Paulo fazia Paulo vencer, assim também a mim e a você também. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo, continua conosco, trabalhando a nossa vida, e que nós possamos, ó Deus, estar sempre vivendo aquilo que o Senhor quer e não aquilo que nós queremos. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.